Brasil, a produção agrícola familiar geralmente inclui uma roça de mandioca para consumo próprio e, quando possível, para produzir alguma farinha para vender. O plantio dessa mandioca é feito com pedaços de rama, chamados manivas, tirados das plantas mais vigorosas ou herdados de familiares e outros agricultores da redondeza. Na Amazônia, alguns produtores ainda plantam manivas indígenas, inclusive. No entanto, como a mandioca é uma espécie nativa, a maioria dessas variedades locais é pouco produtiva e muito suscetível a doenças, fungos e pragas. Sem variedades de mandioca melhoradas, os agricultores familiares não conseguem ter sustentabilidade, seja econômica ou ambiental. Ao perceber isso, o produtor Benedito Dutra passou a produzir manivas em vez de mandioca e se tornou o elo entre a pesquisa e o campo. Primeiro na zona Bragantina, a cerca de 180 quilômetros de Belém, e agora também em outras regiões brasileiras, como o Nordeste. O acesso a cultivares saudáveis, livres de vírus, adaptadas ao clima, garante menos perdas e colheita farta aos pequenos produtores. E para falar mais sobre a produção e a distribuição de manivas adequadas para cada localidade, no programa de hoje, o pesquisador e chefe da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, conversa com o filho de agricultores familiares e agrônomo, Benedito Dutra, sobre o projeto Reniva e sua importância para a sustentabilidade da agricultura na Amazônia e para a segurança alimentar de milhares de famílias da região norte. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E nós sempre dizemos aqui, não estamos para discutir ideias, sonhos, não. Trazemos pessoas que fazem, realizam, inovam no tema da sustentabilidade. E o Benedito Dutra é um exemplo disso. A história de vida dele, tudo que ele faz no caso da mandioca, lá para a região norte, para a Amazônia, beneficiando até o Nordeste, vai encantar vocês na conversa de hoje. Bem-vindo ao Brasil Verde, Benedito. É uma satisfação enorme, Evaristo, participar do programa. Conforme tínhamos conversado, vamos aqui colocar um pouco do trabalho que nós temos feito com o sistema Embrapa, no caso a Embrapa Amazônia Oriental de Belém do Pará e a Embrapa Mandioca e Fruticultura de Curtas Almas na Bahia, e fazer um pequeno relato do projeto Reniva e também dos principais avanços tecnológicos do cultivo de mandioca aqui para o estado do Pará. Estamos aqui à sua inteira disposição para tratar desse assunto que achamos ser extremamente importante para cerca de 1 milhão de pequenos produtores rurais aqui da Amazônia. Excelente, Benedito. Mas me permita, Benedito, antes da gente entrar já nessa história de hoje até, de saber um pouquinho de você, porque você é filho de pequenos agricultores, não é? Você é da região, você tem todas as legitimidades para estar nesse assunto. Conte um pouquinho para nós, né, de onde você saiu, a sua história e como é que você chegou onde você está hoje, fazendo esse trabalho tão importante de parceria com a Embrapa, criando esse elo entre a inovação e a produção. Evaristo, inicialmente te agradeço muito por essa pergunta. Eu sou filho de agricultor familiar, nasci numa época em que os filhos poderiam ajudar os pais no dia a dia nas lavouras. Eu estou hoje com 55 anos de idade e comecei a trabalhar com a minha família no cultivo de mandioca ali em meados de 75. Com 10 anos já acompanhava meu pai para a roça. Mas ficamos trabalhando na agricultura familiar um bom tempo. Eu tenho como formação, sou técnico em agropecuária, sou engenheiro agrônomo, mas estava no DNA, aliás, ainda continua no meu DNA ser produtor rural. Então nós temos aí uma experiência trabalhando com mandioca há cerca de 40 anos. Eu já estou formado na agronomia há 30 e sempre eu brinco, Evaristo, dizendo que eu tenho uma dedicação de 32 dias no mês para trabalhar com mandioca e 25 horas por dia. E nós estamos fazendo aqui um trabalho no estado do Pará de colocar essa cultura da forma como deve ser trabalhada, com bases tecnológicas, respeitando o meio ambiente, buscando sempre a melhoria da qualidade de vida do nosso pequeno produtor rural.
Então, nós temos uma história longa nessa atividade, mandiocultura, e quis Deus, no destino da nossa vida profissional, hoje sermos um maniveiro referência vinculado ao sistema Embrapa. Então, nessa cultura, nós temos tanto essa parte do empirismo, como a parte profissional. E isso nos permitiu hoje, como falei anteriormente, estar junto com o sistema Embrapa e outras instituições, construindo um novo momento para a mandiocultura, principalmente da região norte e da região nordeste. Benedito, você usou uma palavra aí que eu acho que muita gente que está ouvindo aqui na região sudeste, sul, assistindo o programa, talvez não saiba exatamente o que quer dizer, né? Você disse que você é maniveiro, não é? É verdade que se a gente olha os alimentos básicos, a gente sabe que o feijão, a gente planta semente de feijão. Milho, planta semente de milho. Arroz, planta semente de milho. Tudo planta com semente, trigo, etc, não é? Mas a mandioca não é assim, né? Ela tem um outro caminho. A gente planta a maniva, não é? Então, me parece que toda a base desse programa, e você vai poder explicar depois isso melhor para nós, tem muito a ver com a variedade, com o tipo de mandioca, com a qualidade da maniva. Mas explica para nós, assim, inicialmente, o que é a maniva e a sua importância e por que você se intitula um maniveiro. Tá bom. O maniveiro, nós podemos denominar que é aquele produtor rural que produz as manivas de mandioca para fazer o plantio com o objetivo da produção de raízes. Então, é uma atividade muito nova, mas que tem esse objetivo de produzir manivas sementes selecionadas. Uma planta de mandioca, por volta de 12 meses, ela produz, em média, de 10 a 12 manivas, ou seja, pedaços da planta, com tamanho referência de 17 centímetros, que uma vez plantados esses pedaços, nós vamos ter novas plantas, e assim sucessivamente. Então, o nosso trabalho, com o apoio do sistema Embrapa, é produzir maniva semente, que, na verdade, como você bem colocou, a semente do milho é o milho, a semente do feijão calpi é o feijão calpi, e, no caso, a semente da mandioca para a produção de raízes é um pedaço da planta. E essas hastes, não é? Que tradicionalmente, às vezes, os agricultores até trocam uma haste de mandioca com outro para cortar, fazer umas manivas para plantar. Essa é uma maneira de ir reproduzindo, né, a planta, mas junto pode estar levando doença, pode estar levando vírus, não é? Então, a maniva de você, que você produz, quais são os cuidados que você tem para fazer um produto realmente diferenciado? O que diferencia eu pegar uma maniva de um manivicultor como você? Tá. Primeiro, é importante, antes de entrar nessa resposta, dizer que o Projeto Reniva, que é uma rede de multiplicação e distribuição de manivas semente de mandioca com qualidade genética e fitossanitária, é um projeto que deu-se início na Embrapa Mandioca e Fruticultura, em Cruz das Almas, na Bahia, em meados de 2010 para 2011. E nós tomamos conhecimento desse projeto em meados de 2015 para 2016, e vendo a importância que tem a maniva semente no sentido das melhorias de incremento de produtividade, nós nos interessamos por esse segmento, e as plantas que vamos levar a campo, elas têm que ser plantas indexadas, ou seja, plantas livres de vírus, livres de doença. É um manejo que tem que ter muito critério, muito cuidado. Por exemplo, as ferramentas têm que ser limpas, ou quando não, ferramentas novas, para que a gente não possa, ao cortar a planta, a maniva no caso, nós termos problema de estar transmitindo doença. Tem um trabalho da Embrapa Amazônia Oriental de Belém do Pará, do ano de 1987, que diz o seguinte, que o uso da maniva semente, ou seja, o pedaço da planta, para dar uma nova planta, se for bem selecionado, se for bem limpo, não tiver praga, não tiver doença, não tiver vírus, é possível incrementar até 30% na produtividade. Aí é só fazer um cálculo. No meu estado do Pará, nós temos uma área de cerca de 300 mil hectares.
uma produtividade de 15 a 16 toneladas por hectare. Se nós incrementarmos 30%, só fazendo o uso da maniva semente, volto a dizer que essa parte da planta, de uma planta que foi totalmente selecionada, livre de vírus, livre de doença, é possível nós incrementarmos aqui no estado do Pará cerca de mais de 1 milhão de toneladas. E nós temos uma produção aqui no estado que varia de 4 a 5 milhões de toneladas anualmente. Então, o uso da maniva semente é importantíssimo. Agora, não é qualquer planta, mas, infelizmente, os nossos produtores aqui da região, não só da região norte, eu tenho andado em outras regiões, mas principalmente também da região nordeste, eles têm pouca preocupação com a qualidade da maniva semente. E o projeto Reniva vem resgatar e criar a possibilidade desses nossos produtores terem acesso a cultivares de alta produtividade. É isso que preconiza o projeto Reniva, é isso que nós pretendemos nesse projeto, é criar possibilidade para que o nosso produtor produza mais, fazendo o mesmo esforço que hoje faz. Vocês, pelo que eu entendi, o projeto Reniva, ele caminha com duas pernas, não é? Uma perna é a qualidade genética dessas mandiocas, quer dizer, é uma coisa nova, são novas variedades da Embrapa, novos tipos, adequados, resistentes, etc. E a outra perna é a sanidade, quer dizer, é uma semente de qualidade que não está levando fungo, não está levando doença. Agora, às vezes é difícil como agrônomo, como técnico, convencer, mas como você disse, vocês têm uma rede, né, de produtores envolvidos com isso. E aí, quando o produtor vê um outro produtor produzindo, fazendo na região dele, eu acho que aí é um ganho muito grande. E a Embrapa deve muito a você, você tem nos ajudado muito, estabelecendo esse elo entre as inovações, não é, criadas, desenvolvidas pela Embrapa e o uso pelos agricultores. Agora, na Amazônia não é fácil, né? É muita umidade, não é? Temperatura elevada, não é? Então, tem gente que acha que é só jogar a maniva lá no chão e a coisa vai para frente. Se pudesse falar um pouquinho também do sistema de cultivo, da busca de vocês, não é? De ter uma prática mais sustentável numa região tão diferente, não é? Tá, realmente nós estamos aqui na Amazônia, numa região de muita umidade, e nós temos um problema sério na mandiocultura, principalmente paraense, que é a podridão das raízes. Mas a Embrapa Amazônia Oriental, no ano de 2008, lançou duas cultivares de mandioca que perfeitamente têm uma certa resistência à podridão das raízes. Então, nós já temos aqui cultivares adaptadas para trabalhar, para fazer o enfrentamento a esse problema. E também nós estamos trazendo outras cultivares lá do Nordeste brasileiro, via Embrapa, e elas estão em testes, e eu acredito de que cada 3 cultivares que nós estamos trazendo aqui para o estado do Pará, com certeza uma vai dar certo. Eu exemplificaria aqui nesse momento uma que nós já temos feito um trabalho de campo, que é a BRS Formosa, que nós conseguimos aqui em torno de 12 meses, 30 toneladas por hectare na área experimental. Então, se na área experimental nós conseguimos esse valor, esses números, é bem provável que numa área comercial nós possamos encontrar 25 toneladas. Então, quem trabalha com 15, temos uma média de 15, e já vamos para 25 no mesmo espaço de tempo, nós já temos um incremento em uma única cultivar de cerca de mais de 50%. Quanto ao sistema de cultivo, ainda aqui na Amazônia, ainda predomina, infelizmente, pequenas roças, mas nós já temos tecnologia suficiente, com plantio totalmente mecanizado, fazendo a análise de solo, fazendo a correção do solo, fazendo o controle de ervas daninhas, usando o sistema integrado, que usa vários produtos, vários sistemas, arquitetura da planta. Nós ainda fazemos aqui a colheita semi-mecanizada, mas nós já temos, aqui no estado do Pará, tecnologia para trabalhar o cultivo de mandioca igual se trabalha no estado do Paraná, no estado de São Paulo e em outros estados.
Então, a tecnologia está pronta e esse é um desafio nosso muito grande. Quando eu digo nosso, do Dutra, do Sistema Embrapa, das instituições ligadas aos nossos produtores rurais, fazer com que essa tecnologia possa chegar até os nossos produtores. E eu tenho observado aqui, Evaristo, nos últimos 5 anos, que está havendo uma migração do cultivo de mandioca para os empresários. Nós sabemos que, a nível nacional, a grande maioria dos produtores, não só do Pará, mas do Brasil como um todo, a maioria não planta, 80% dos nossos produtores tem áreas inferior a 10 hectares, ou até bem menos. Mas aqui a gente já percebe na região empresários trabalhando área de mandioca, inclusive com 100 hectares, 200 hectares, totalmente mecanizado. Então, nós estamos aqui profissionalizando o cultivo de mandioca no estado do Pará. Não é apenas um trabalho do Dutra, nós somos apenas um ator desse processo, juntamente com o sistema de pesquisa e outras instituições, mas os nossos produtores já estão trabalhando aqui o cultivo de mandioca de forma mecanizada. Esses avanços, né? Muita gente imagina assim que o bioma Amazônia é uma floresta vazia, não é? Onde nas beiradas tem um pessoal desmatando, roubando madeira, atacando fogo, não é? E desconhece, não é? A diversidade de situações que tem a agricultura na Amazônia, né? Por exemplo, um estado de Rondônia, que 97% dos imóveis rurais, não é, são de pequenos agricultores, mas com uma condição fundiária bastante organizada, quer dizer, um estado que tem desenvolvido muito a sua produção, uma situação muito diferente do Amapá, que não dá para comparar com o Roraima, e o próprio estado do Pará com situações muito diferenciadas dentro do estado, não é? Então, nós temos aí hoje, aqui na Embrapa Territorial, cadastrado com os limites do CAR, com 10 metros de detalhe, nós temos aí quase 600 mil imóveis rurais do bioma Amazônia, o censo, com coordenada geográfica, uns 700 mil imóveis. Quando você cruza isso, você tem efetivamente mais de 1 milhão de produtores rurais na Amazônia. É gente que precisa viver, sobreviver e ajudar a alimentar as cidades aí da região, como você colocou. Eu queria só que você explicasse um pouco. No Brasil tem muitas denominações, né? Mandioca, aipim, várias denominações. Mas, assim, em grandes linhas, acho que nós temos 2 grandes casos, não é? A mandioca, a raiz, que é feita para ser consumida, não é? O pessoal cozinha, vende no mercado, você encontra até em supermercados, às vezes já descascada, às vezes já pré-cozida, e mandiocas que são destinadas à produção de farinha, né? E aí a região de vocês também tem uma tradição nessa área. Explica um pouco esse produto básico, assim, primeiro, do cultivo da mandioca. Aqui no nosso projeto Reniva, nós temos cerca de 25 cultivares de mandioca. Dessas cultivares, tanto da região norte quanto da região nordeste, nós temos aqui cerca de 7 tipos de mandioca que nós denominamos aqui na Amazônia de macaxeira e normalmente na região sul chamo de aipim. São mandiocas mansas em que o teor de ácido cianídrico é baixo. E é esse tipo de mandioca que é encontrado no supermercado para o consumo humano. Então, como eu falei, nós temos 7, mas tem diversas cultivares. A grande quantidade que nós temos aqui é para a indústria, ou seja, para a produção de farinha, porque aqui na Amazônia, 80% ou até 90% das nossas mandiocas são direcionadas para a produção de farinha. Então, existem os 2 grupos, mandiocas mansas para o consumo in natura e as mandiocas bravas para a produção de farinha ou produção de fécula. Quanto à nossa Amazônia, Evaristo, aqui, só vou pegar 2 estados aqui da região norte. O estado do Pará, com 1.240 e poucos mil quilômetros quadrados. O estado do Amazonas, com 1.500.000 quilômetros quadrados. Só esses 2 estados representam quase cerca de 30% do território nacional. E é bom entender que aqui também na Amazônia, nossos amigos, nossos irmãos aí do sul do país,
e também os nossos irmãos europeus, que gostam muito da floresta, como também nós, como produtores rurais, gostamos muito da floresta. Não tem ninguém mais preocupado com a floresta do que o produtor rural. Só que é importante entender que na Amazônia nós temos cerca de 28 a 30 milhões de pessoas, pessoas inteligentes, pessoas que querem viver bem e que precisam usar os recursos naturais. É claro que nós temos que usar na base ambiental, dentro da legalidade, e nós temos condições aqui na Amazônia de sermos uma grande potência em produção de alimentos, principalmente no cultivo de mandioca, sem sequer cortar nenhuma árvore. Nós temos muitas áreas que já foram antropizadas no passado. O grande problema é que a maioria dos nossos irmãos, que muitas das vezes até nos criticam aqui na área da produção, é porque conhecem só a Amazônia da televisão. Eles não conhecem a Amazônia que eu e milhares de produtores conhecem, que é essa Amazônia do dia a dia. Acordar às 5 da manhã e trabalhar até enquanto escurece, depois fazer algumas anotações do trabalho. Ou seja, precisamos conhecer melhor essa Amazônia. E nós temos condições, e isso nós estamos fazendo. Produzir sem devastar e temos condições de ser uma potência, sem sequer cortar nenhuma árvore. Agora, Benedito, nós falamos aí desse universo de 1 milhão de agricultores, né, no bioma Amazônia, né? Se fala de Amazônia Legal, esse número cresce ainda mais, né? Mas me diga assim, hoje o projeto de vocês, ele já beneficia, ele mobiliza mais ou menos quantos agricultores? Dê um pouco a dimensão e o que vocês estão vendo para o futuro. Nós estamos caminhando um pouco aí para o fim do programa, vamos olhar um pouquinho para o futuro, mas hoje, quantos mais ou menos vocês beneficiam hoje com essas iniciativas? Nós começamos o projeto em 2005, intensificamos bastante agora de 2016 agora para 2021. Nós já beneficiamos aí inúmeros produtores rurais com essas manivas sementes. Só que o nosso projeto ele tem início, meio e fim. E agora, em 2022, nós vamos estabelecer uma produção anual de cerca de 10 milhões de manivas sementes de mandioca, todas com qualidade genética e fitossanitária, para atender os 9 estados da região norte, da região nordeste, os 7 da região norte, o Mato Grosso do Sul e o Paraná. Todos os materiais do sistema Embrapa. E 10 milhões de manivas semente parece ser muito, Evaristo, mas praticamente não é nada. Daria para plantar aí, por exemplo, para ter uma ideia, 1.000 hectares de roça. Nós temos no Brasil aproximadamente hoje 1.400.000 hectares. Então é um grão de areia no oceano, mas já é alguma coisa. E a nossa expectativa é que esse projeto Reniva, que está sendo estabelecido no estado do Pará em escala empresarial, que outros produtores em outros estados tomem a mesma iniciativa. Porque é um projeto, por que nós migramos para o Reniva? Para entrar nesse projeto de produção de genética. Primeiro, que economicamente é viável. E é um projeto que estava sendo preciso construir no Brasil, em que algum produtor pudesse fazer o elo entre a Embrapa e fazer esses materiais chegarem até os nossos produtores rurais. Então, 2022 está logo ali. Nós vamos estabelecer o projeto, como falei anteriormente, cerca de 10 milhões de manivas sementes, das principais cultivares de mandioca do sistema Embrapa, e serão disponibilizados para atender anualmente uma área de 1.000 hectares de jardim clonal. Só para dar uma dimensão disso aí, cada hectare de jardim clonal produz mais material para mais de 10 hectares. Então, é um projeto que, no nosso entendimento, vai criar oportunidade de melhorias no tocante à questão da produtividade da mandiocultura paraense, da mandiocultura brasileira, e oportunizar os nossos produtores terem acesso a esses materiais de elevada produtividade e excelente carga genética. E a sustentabilidade é isso, não é? Sustentabilidade na produção, não é? Mas também sustentabilidade social, econômica, quer dizer, você dá segurança alimentar para esses produtores, né, sobretudo do norte e do nordeste, e também renda, não é? Para que eles possam
continuar, ampliar, melhorar suas atividades. Todo mundo tem direito, não é, a comer iogurte, comer carne de frango, ter uma boa alimentação, ter acesso a frutas, e para isso precisa de recursos, né? Eles vão produzir tudo isso na propriedade. Nós estamos, olha, a entrevista foi ótima, eu queria te parabenizar por tudo que você tem feito aí, a sua história, e feito com esse projeto Reniva, não é? Junto com a Embrapa, e te passar a palavra para suas considerações finais aí, Benedito. Quando o programa é bom, passa voando. Primeiro, Evaristo, agradecer a oportunidade. A nossa expectativa é ter levado uma mensagem de otimismo para os nossos produtores, principalmente os pequenos produtores rurais do Brasil afora, e dizer, meus amigos, que mandioca é uma cultura de segurança alimentar para milhares de famílias, principalmente da região norte e nordeste. Então, é por isso que a gente tem se dedicado muito a essa cultura. Eu vou dedicar até os últimos minutos da minha passada aqui pelo plano terrestre para essa cultura, para que nós possamos sempre estar lado a lado com a pesquisa e levando o conhecimento para o nosso pequeno produtor rural. Então, fico muito satisfeito pela participação, espero ter dado uma contribuição, pelo menos um acordar para todos que estão nos assistindo, e não esquecer que mandioca é segurança alimentar e, na maioria das vezes, também é um meio de renda para muitas famílias. Um exemplo é o meu. A minha família, na década de 70 para 80, uma família já numerosa, de cerca de 10 pessoas, e nenhuma tinha contra-cheque. E nós sobrevivemos sempre pelo cultivo da mandioca. Então, tudo que eu fizer com mandioca ainda é pouco, em gratidão a essa cultura que foi uma base muito interessante para minha família lá no início da década de 70. Benedito, muito obrigado por sua participação. Ainda vou te encontrar por aí para a gente comer um beiju, ou um pão de queijo, ou algum produto dessa mandioca maravilhosa, sobretudo essa farinha aí da Bragantina, que é muito boa. Agradeço mesmo sua participação do programa e convido todos a estar de novo conosco aqui na semana que vem. Até lá!